Bom, e por fim agora a gente vai estudar um pouco as propriedades periódicas, certo? As propriedades periódicas elas variam regularmente com o aumento do número atômico, que nossa tabela periódica ela é classificada pelo aumento do número atômico. Então, devido a isso, a tabela ela tem umas propriedades periódicas, certo? Que são essas 5 as principais: raio atômico, potencial ou energia de ionização, afinidade eletrônica ou eletroafinidade, eletronegatividade e eletropositividade. A gente vai ver cada uma agora um pouco mais detalhado. Raio atômico. O raio atômico ele está relacionado ao tamanho do átomo. O raio atômico ele depende basicamente de dois fatores: do número de camadas eletrônicas, isso os átomos estando na mesma família, e do número de prótons, isso para os átomos no mesmo período. O exemplo que eu peguei aqui, deixa eu até só um momentinho. O exemplo que eu peguei aqui, vocês podem verificar, essa família aqui é a família 1A ou família 1, certo? A família dos metais alcalinos. Se você verificar aqui, toda essa família ela tem um elétron de valência, ou seja, terminam em S1, não é isso? A diferença aqui é o que? A quantidade, a valência sempre vai ser a mesma, S1, mas a diferença é a quantidade de camadas que você tem nesses átomos. O raio atômico ele está diretamente ligado ao tamanho do átomo. O raio atômico é a mesma coisa de dizer a medida do átomo, do núcleo até a última camada da eletrosfera dele. Isso é o que vai dizer se o átomo ele tem um raio maior do que outro, quer dizer que o átomo ele é maior do que outro, tá bom? E o raio atômico na tabela periódica para as famílias, para elementos de mesma famílias, eles vão crescer de cima para baixo. Por quê? Porque, por exemplo, o lítio ele está situado onde? Está situado no segundo período. Então ele tem quantas camadas? Ele tem 2 camadas. 1, 2. O sódio ele está no terceiro período. Então ele tem quantas camadas? 1, 2, 3 camadas. O potássio ele está no quarto período. Então ele vai ter 1, 2, 3, 4 camadas. Observou o raio do lítio? Ele é menor do que o raio do sódio. O raio do sódio é maior do que o raio atômico do lítio, mas é menor do que o raio atômico do potássio. Por quê? Porque tem o raio atômico do sódio, ele tem menos camadas do que o potássio. Então, por isso que o raio atômico, o tamanho do átomo, ele aumenta nas famílias de cima para baixo. Por quê? Porque ele está relacionado diretamente ao tamanho do átomo, tá bom? Professor, e num período, a gente já viu que o átomo nas famílias ele cresce de cima para baixo. E nas famílias? Nas famílias, o que vai determinar esse crescimento do raio atômico vai ser justamente o número de prótons no núcleo. Por quê? Vamos supor, pessoal, que aqui você tenha um núcleo, certo? E aqui você tem a eletrosfera. Quanto mais prótons tiver em um núcleo, ele vai ter uma capacidade maior de quê? Vai ter uma capacidade maior de atrair elétrons. Então, quando você tem mais prótons no seu núcleo, você tem uma capacidade maior de atrair elétrons. Então, o que é que acontece com essas camadas? Elas ficam menor, elas ficam mais próximas do núcleo. Então, o raio atômico é menor. Quando você tem menos prótons no núcleo, esses elétrons não ficam tão atraídos. Então, essas camadas elas ficam um pouco mais distantes do núcleo. Então, o que é que acontece? O núcleo o átomo ele fica maior, o raio atômico é maior. Então, por isso que o raio atômico, deixa eu só circular aqui.
Por isso que o raio atômico ele cresce de cima para baixo, por quê? Devido às camadas, certo? O tamanho do átomo ele vai aumentando conforme o número de camadas vai aumentando. E o raio atômico ele vai aumentando de onde? Da direita para a esquerda. Por quê? Porque na medida em que o número atômico vai aumentando, esses átomos vão ficar mais compactados. Por quê? Porque as camadas, os elétrons das camadas eletrônicas vão ficar mais atraídos pelo núcleo, porque vai ter mais cargas positivas. Então, o raio atômico cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, só para recapitular, maior número de camadas, maior raio atômico. Maior número atômico, menor o raio atômico. Então, por isso que cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Próxima propriedade periódica é a energia de ionização, conhecido também como potencial de ionização. O que é isso? Potencial ou energia de ionização é a energia necessária para se retirar um elétron de um átomo. Ok? Então, professor, como seria esse crescimento da energia de ionização dentro da tabela periódica? Quanto menor é o raio atômico, maior é o potencial de ionização. Por exemplo, a gente está vendo aqui essa figurinha. Deixa eu só um momentinho. Esse átomo aqui, ele tem um maior raio atômico, não tem? Ele é maior do que esse, não é? Então, como ele é maior, os elétrons da camada de valência têm uma interação com o núcleo menor. Então, é mais fácil você retirar esse elétron. A energia de ionização que você precisa para retirar esse elétron é menor. Porém, quando você tem um raio atômico menor, ou seja, as camadas da eletrosfera estão mais aproximadas do núcleo, o elétron que está nessa camada ele tem uma maior interação com os prótons do núcleo. Então fica mais difícil você retirar esse elétron. Aí você precisa adicionar uma maior energia de ionização para conseguir retirar esse elétron. Então, energia de ionização dessa forma vai ser o quê? Totalmente inverso ao raio atômico. Essa tabelinha aqui, ó, a gente pode verificar o tamanho do raio atômico. Não é? O raio atômico não é assim, ó, o tamanhozinho dele. Aqui é o menor e aqui é o maior. A energia de ionização ela vai crescer de forma o quê? Inversa, porque como a gente viu na figurinha anterior, quanto maior o raio atômico, menor a energia de ionização. Quanto menor o raio atômico, maior a energia de ionização. A energia de ionização vai crescer de baixo para cima, da esquerda para a direita. Afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a mesma coisa. É uma energia que ela é liberada quando um átomo ele recebe elétrons. Só que para um átomo receber elétron, ele tem que ser estável. Por isso, a gente não inclui os gases nobres. Os gases nobres, ele não tem afinidade eletrônica, porque ele não recebe elétrons. Ok? Então, a gente exclui os gases nobres dessa questão de aumento da afinidade eletrônica, porque os gases nobres, por ser estáveis, ser gases inertes, ele não tem afinidade eletrônica por nenhum elemento, tá bom? A afinidade eletrônica, ela vai crescer ao inverso do raio atômico. Quanto maior for o raio atômico, menor é a afinidade eletrônica. É a mesma coisa de dizer que quanto menor for o raio atômico, maior é a afinidade eletrônica. Então é a mesma coisa de dizer que a afinidade eletrônica, assim como a energia de ionização, ela vai crescer de baixo para cima e da esquerda para a direita. Ela sempre, a afinidade eletrônica, assim como a energia de ionização, é o contrário do raio atômico. O raio atômico cresce de uma forma e essas duas propriedades crescem da forma inversa. A diferença é que na afinidade eletrônica você descarta os gases nobres. Entendido? Então, sendo assim,
os átomos que têm a maior afinidade eletrônica é os halogênios. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons, certo? E essa capacidade é sempre maior nos ametais. Varia da esquerda para a direita e de baixo para cima, excluindo os gases nobres. Eu excluo os gases nobres por quê? Porque, como eu falei no slide anterior, são gases inertes. Eles, além de não ter afinidade eletrônica por ninguém, então automaticamente ele nem vai ter eletronegatividade e nem eletropositividade, que é a característica, a propriedade seguinte. Por quê? Porque os gases nobres, eles não necessitam de elétrons para se estabilizar, eles já são elementos estáveis, então também é excluído. Essa propriedade da eletronegatividade é, assim como as outras duas passadas, elas vão crescer de forma contrária, inversa ao raio atômico. O raio atômico, à medida que o raio atômico vai diminuindo, essa eletronegatividade ela vai aumentando. Então ela vai aumentar de baixo para cima e da esquerda para a direita. Lembrando que os elementos mais eletronegativos, vocês vão ver muito, é o famoso Fon, que é quem? Flúor, oxigênio e nitrogênio. São os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Eletronegatividade é a tendência de atrair os elétrons em uma ligação. Porque, como a gente vai ver, os elementos eles fazem ligações químicas. E quando você tem uma ligação que há compartilhamento de elétrons e tem um elemento eletronegativo, então esse elemento ele vai puxar os elétrons mais para ele, vai ter, vamos dizer assim, uma capacidade maior de puxar esses elétrons para ele. E automaticamente o elemento em que não é mais eletronegativo, não tem a capacidade de puxar o elétron para si, ele vai ser um elétron mais o quê? Um elemento mais eletropositivo. Eletropositividade é a tendência de perder elétron. É o contrário da eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência de atrair o elétron. E da eletropositividade, de perder. Então, em uma ligação química, quando dois átomos eles compartilham elétrons e você tem um elemento muito eletronegativo e outro muito eletropositivo, os elétrons eles sempre vão tender a ir mais para o lado de quem? Do eletronegativo. Então a variação de eletropositividade é igual à do raio atômico. Cresce. À medida em que o raio atômico cresce, ele cresce. E à medida em que o raio atômico diminui, a eletropositividade também vai diminuir. Então a eletropositividade vai crescer de cima para baixo, da direita para a esquerda. Aí agora vamos exercitar um pouco, certo? O assunto de tabela periódica é basicamente esse. Qualquer dúvida pode recorrer a meu contato, tá bom? Vamos lá. Abaixo são fornecidas as distribuições eletrônicas das camadas de valência dos átomos neutros X, Y e Z em seus estados fundamentais. X, ele termina, né, em 2s2, 2p5. Y em 6s1. Z em 4s2, 4p5. A partir dessas informações, é correto afirmar que A. O elemento Y é um metal alcalino terroso? Professor, como é que eu sei? Y, você está vendo lá, né? A valência dele, o subnível mais energético, perdão, é 6s1. Terminada em S1 é o que? Família 1A. Família 1A é metal alcalino. Para ser um metal alcalino terroso, teria que terminar em S2, certo? Então a A está errada. B. Os elementos X e Z pertencem ao mesmo período. Todavia, X é mais eletronegativo que Z. X e Z pertencem ao mesmo período? Não, né? X é no período 2, ó. Tem duas camadas, então vai ser período 2. Z tem 4 camadas, então vai ser período 4. A B também está errada. C.
O elemento X apresenta maior afinidade eletrônica do que o elemento Y. Vamos conferir? X termina em 2p5, é o flúor. O Y termina em 6p1, é o césio. Já marquei aqui, certo? O flúor, ele tem uma afinidade eletrônica maior do que a do césio. Vai lá, volta lá no slide de afinidade eletrônica e olha a forma de crescimento, que é como? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Correto? Não é? Tá mais à direita e tá mais acima. Então, o flúor tem sim mais afinidade eletrônica do que o Y. Então, a C é a correta. Tá bom? Vamos dando continuidade. Letra D. O elemento Z apresenta maior raio atômico do que Y. Y, a gente já viu que é o césio, não é? Agora vamos marcar lá o Z. O Z 4p5. 4p5, ele vai estar aqui. O raio atômico, ele cresce como? Da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, tá errado. Ok? O césio, ele tem um maior raio atômico. E a E, X, Y e Z são elementos de transição. Errado. Todos eles são representativos, porque terminam em subníveis S ou P. Tá bom? Então, a 1 aqui, a alternativa correta seria letra C. 2. O efeito fotoelétrico está presente no cotidiano. Por exemplo, no mecanismo que permite o funcionamento das portas dos shoppings e nos sistemas de iluminação pública, por meio dos quais as lâmpadas acendem e apagam. Esse efeito acontece porque, nas células fotoelétricas, os metais emitem elétrons quando são iluminados em determinadas condições. O potássio e o sódio são usados na produção de determinadas células fotoelétricas, pela relativa facilidade de seus átomos emitirem elétrons quando ganham energia. Segundo sua posição na tabela periódica, o uso desses metais está relacionado com A. Baixo valor de potencial de ionização dos átomos desses metais. Vocês lembram lá como é que cresce o potencial de ionização, ou energia de ionização? Cresce como? Ele cresce da esquerda para a direita, de cima para baixo. Vocês estão situando aí quais são os elementos potássio e sódio. Vocês estão situando onde é que fica o potássio e sódio? Fica na família 1A, certo? Fica na família 1A. Fica no terceiro e quarto período da família 1A. Então, com certeza é o baixo valor do potencial de ionização. O potencial de ionização do sódio e do potássio, pelo que a gente vê, é muito pequeno. Porque o potencial de ionização, a energia de ionização, ela é maior lá para o lado dos subníveis P, onde fica lá os calcogênios, os halogênios. Então a alternativa A está correta. Mas vamos continuar. Ao alto valor de afinidade eletrônica dos átomos desses metais. Não, eles não têm uma afinidade eletrônica alta. A afinidade eletrônica maior é lá nos halogênios. C. Ao alto valor de eletronegatividade dos átomos desses metais. Também não. Potássio e sódio não têm uma baixa eletronegatividade. Eles não têm uma alta eletronegatividade. Por quê? Porque a eletronegatividade cresce como? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. C também está errado. D. Ao alto valor do potencial de ionização dos átomos desses metais. Não, é o inverso da A. Esses dois elementos na qual a gente está falando, ele tem um baixo valor de potencial de ionização. E a E aí foi uma brincadeira, né? Tentarei no próximo ano, não precisa nem comentar. Então a alternativa correta é a letra A. Essas propriedades periódicas, raio atômico, eletronegatividade, eletropositividade, potencial de ionização, afinidade eletrônica, cai corriqueiramente no Enem. Então qualquer dúvida, entra em contato. Acredito que não está dando para ficar dúvidas, não é? 3.
De acordo com as propriedades da tabela periódica, marque a alternativa incorreta. Tá até em caixa alta, então vocês vão marcar a incorreta. A. Quanto maior um átomo, menor é a energia de ionização. A gente já viu isso aqui nos slides anteriores. Tá correta, não tá? Quanto maior é um átomo, quanto maior é o raio atômico, menor é a energia de ionização. Ele cresce de formas inversas. B. O sódio apresenta um raio atômico maior que o magnésio. Se situar onde é que está o sódio e o magnésio na tabela periódica, o sódio ele está na família 1A, família 1, né, metal alcalino, e o magnésio é um metal alcalino terroso. Eles estão no mesmo período, só a família que é diferente. O sódio tem um maior raio atômico. Professor, como é que eu vou saber? Como é que o raio atômico ele cresce? Um raio atômico ele vai crescer de cima para baixo, mas está no mesmo período, não interfere. Mas nas famílias ele vai crescer da direita para a esquerda. Então o sódio ele apresenta um maior raio atômico que o magnésio? Sim, está correto também. Eletroafinidade é energia absorvida quando um elétron é adicionado a um elemento neutro. Errado. A gente falou também isso aí no slide. Eletroafinidade é a energia que é liberada quando um elétron é adicionado a um átomo neutro, certo? Então, a palavrinha-chave é isso aqui, ó. Eletroafinidade não é uma energia absorvida, é uma energia quando ela é liberada. Eletroafinidade é energia liberada quando você recebe um elétron em um átomo. A C está errada. Então, automaticamente a resposta seria C. Mas vamos olhar as outras. A eletronegatividade aumenta de baixo para cima nas famílias da tabela periódica e da esquerda para a direita nos períodos. O que vocês acham? Ela aumenta de baixo para cima? Aumenta, não é? Ela aumenta da esquerda para a direita? Ela aumenta, não é? Então, tá ok também. A tabela periódica atual dispõe os elementos em ordem crescente número atômico. Isso daí já é assim, na cara, né? Tá correta também. Então, a resposta incorreta, no caso aqui, que a gente tem que marcar, é a C. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que aprendam bastante esse conteúdo, certo? Deus abençoe cada um de vocês. Estamos juntos nessa. Até a próxima. Até qualquer outro horário. Estamos aí novamente de volta nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Tamo junto e até mais. Valeu!